Oi, pessoal! Mais uma aula de ciências, 7º ano, né? E agora nós vamos começar a apostila 2. Então, se você não pegou, pega a apostila 2, abre na página 260, dá uma pausa no vídeo, vai lá, busca a apostila e vamos iniciar, ok? Pegou, né? Então, seguindo. Filogenia. O que será que é esse negócio, né? Esse nome diferente aí para vocês? Eita, complicou mais ainda, né? Um desenho estranho, né? Tem uma frase aí em inglês, embaixo tem a tradução. Filogenia é uma forma de representar a evolução. Também é chamada de árvore filogenética. Em ciências, árvore da vida, né, ela é usada para representar a evolução dos seres vivos, ok? E aí, essa imagem estranha para você, talvez, ela foi feita, né, nos manuscritos aí de um dos mais importantes cientistas da evolução, né? Desconfia de quem será, né? Quem seria esse cientista que colaborou aí demais com o assunto da evolução? E a gente está estudando sobre ele, né? Então, quem foi? Foi Darwin, ok? Darwin fez esse esquema aí sobre a evolução, ok? Olha só, isso é uma árvore filogenética, tá? Então, ó, nós já estudamos na aula anterior que o primeiro ser vivo ele deve ter sido muito simples, né? Lembra lá da sopa orgânica, a Terra não tinha nada, a Terra era um rio de lava, de tudo de rocha derretida, vulcões em erupção. Aí surgiu o primeiro ser vivo, claro que muito simples. Foram surgindo características novas, eles foram se modificando até que nós temos essa biodiversidade atual, né? Então, o que a gente tem que imaginar? A gente tem que pensar que todos os seres vivos que existem hoje têm pelo menos um ancestral comum. E aí, o que é isso? Todos os organismos que existem hoje, ou que já existiram na Terra, descendem de um primeiro ser vivo. Logo, eles vão ter um parentesco evolutivo. E a representação gráfica desse parentesco se parece com uma árvore que mostra a hipótese sobre a história evolutiva dos organismos. E essa representação a gente chama de filogenia ou árvore filogenética. Espécies que possuem certas características que as diferenciam das outras, a gente fala que elas têm maior parentesco evolutivo entre si. E na filogenia, essas espécies são representadas por meio de ramos que partem do mesmo ponto. Então, aqui você tem onça-pintada, coati, lontra, o cão e o lobo. Todos eles estão descendendo de um mesmo ancestral, ok? E aí, olha, os que são mais parecidos estão em ramos muito próximos, ó, coati e lontra, cão e lobo. Eles têm um parentesco evolutivo muito mais próximos do que os dos outros, ok? Todos descendem do mesmo ancestral. Segundo Darwin, né, que pensou aí sobre a seleção natural, que fez uma contribuição muito boa para a gente no assunto da evolução, a evolução dos seres vivos é, de certa forma, moldada pelo ambiente. Isto é, as condições ambientais selecionam os organismos mais aptos a sobreviver naquele ambiente. Esses seres vivos se reproduzem e essas características são passadas para suas gerações, ok? O processo de formação de novas espécies a gente já estudou também, se chama especiação. E ele pode se dar de diferentes formas, mas a gente estudou a especiação geográfica. Desse modo, novas espécies vão se formando ao longo de milhares de anos, gerando a grande biodiversidade que veremos hoje. Sem contar, né, que boa parte dessa história a gente só conhece com base nos registros fósseis, né? Então, esses dois assuntos a gente já estudou. A seleção natural, que é a sobrevivência do mais apto, e aí ele consegue deixar descendentes com as suas características que são boas para aquele ambiente.
E a especiação geográfica, que por alguma barreira geográfica impede o contato de uma população inteira, ela é separada em 2 grupos, porém são 2 grupos da mesma espécie, mas que com o passar do tempo, sofrendo pressão ambiental de maneira diferente, cada grupo pode, também lembra que não é obrigatório, mas pode formar aí 2 novas espécies, ok? O grupo de seres vivos que dá origem a novas espécies, marque isso daí na sua apostila. Ele é chamado de ancestral, tá? E aí nós falamos que 2 espécies aparentadas evolutivamente devem ter tido uma espécie ancestral comum, mas que não existe mais, ela já foi extinta, tá? Aqui, o que você já estudou, então nós vamos usar esse exemplo para explicar como fazer uma árvore filogenética, como compreender essa árvore filogenética. Você vai lembrar, esse primeiro grupo aqui de caramujos terrestres, eles viviam numa floresta e essa floresta foi separada, ó, passou um rio aí no meio. Separou essa população de caramujos em 2. Só que é a mesma espécie, são parecidos, né? Tem alguma diferençazinha entre eles, mas eles são da mesma espécie. Por que eu falo que eles são da mesma espécie? Porque quando eles se reproduzem, eles deixam descendentes. E esses descendentes podem ter seus descendentes, seus netos, bisnetos, e aí continuam todas essas gerações. Então, aqui é uma população, que é um grupo de seres vivos da mesma espécie, vivendo aí na floresta. Passou um rio, começou a passar um rio. Poxa vida, separou. Essa é a mesma espécie que a outra. Só que, olha, passou muito tempo, muito tempo, tá? Esse grupo aqui continuou se reproduzindo, e aqui estão seus descendentes. Só que eles têm características diferentes do outro grupo, do outro lado da floresta, separado pelo rio. E aí, aqui se tornou uma nova espécie, uma outra nova espécie. Por que eles estão juntos agora? Sei lá, o rio parou, o rio secou e eles voltaram a se encontrar. E como que eu afirmo que é uma nova espécie? Porque eles se encontraram, mas eles não se reproduzem mais, tá? De repente, não gosta da cor um do outro, né? Ou de repente a época de reprodução ficou diferente, né? Não sei, algum motivo faz com que eles se encontrem, porém não consigam mais se reproduzir. Não conseguem mais se reproduzir? Uma nova espécie em cima, uma nova espécie aqui embaixo. E as 2 espécies são provenientes, ó, dessa espécie aqui, ok? Só que aqui são os descendentes. Então, nós falamos que se formaram 2 novas espécies. Como que eu vou representar isso numa filogenia? Olha só, aqui. Eu coloco esse ancestral comum, tá? Aquele meu primeiro grupo de caramujos, mas aí eu não preciso nem representar ele, ou então eu coloco um único caramujo, ou só escrevo caramujo, tá bom? Coloco que se passou aqui, ó, muito tempo, então esse ramo subindo, e aí houve uma separação, né? Ó, uma espécie, outra espécie. Essas são as espécies atuais. As 2 espécies são diferentes entre si e são diferentes da primeira, tá? E aqui nós falamos o quê? Que esses 2 grupos, né? Essas 2 espécies atuais, elas vão formar um grupo natural. Por quê? Porque elas são provenientes de um único ancestral comum, ok? Então, para representar uma árvore filogenética é dessa maneira. Não precisa colocar todos os caramujos aqui, todos, não. Você coloca só um, tá? Ou então você só escreve ancestral comum, tá? Dessa espécie. Ele já é extinto, não deixou descendentes idênticos a ele. E aqui as espécies atuais, ok? Aqui, uma perguntinha que intriga muito, né, as pessoas, os cientistas, gera muita confusão aí. Então, você sabia? Uma pergunta, né? O ser humano descende do macaco? E olha a resposta. O ser humano não é descendente direto dos macacos que existem hoje. Ele e o chimpanzé, olha o desenho dele aí, um dos chamados grandes macacos, são descendentes de uma espécie de primata ancestral extinta, ou seja, que não existe mais. Por isso dizemos que o ser humano e o chimpanzé têm um ancestral comum,
Agora você tem uma atividade para fazer, tá? Então, deixa eu explicar, depois você pausa o vídeo, responde e depois continua. Observe a imagem a seguir, que representa as etapas de 1 a 4 do processo de especiação de um grupo de ratos em 2 ilhas, que começa com ratos vermelhos, na imagem de número 1, e termina com ratos amarelos e marrons, lá na imagem 4. Em seguida, crie uma legenda para cada etapa, indicando as modificações que ocorreram em cada um dos quadros. Considere que, de uma etapa para outra, se passaram várias gerações de ratos, ok? Então, não é o mesmo rato que está na imagem 1, é o mesmo rato que está na imagem 2, não. São os descendentes. E para chegar lá na imagem 4, então, não sei nem qual a classificação, né, de descendência. É neto, né? Não sei nem como que a gente chama isso. Passaram-se milhares de anos. Então, vamos lá. Você agora é o autor, tá? Você vai escrever embaixo de cada imagem uma legenda que qualquer pessoa que leia a sua informação compreenda o que aconteceu. Lembrando que é um processo de especiação, tá? Então, usa os termos aí, especiação, separação por uma barreira geográfica, tá bom? Fala da reprodução e fala das novas características, ok? Interpretação de uma filogenia. Lembra, né, do desenho lá do Darwin, do começo? Como que a gente vai entender aquilo ali, né? Como que nós vamos compreender? Então, como ler as relações de parentesco representadas em uma filogenia e perceber em quais momentos da evolução surgem determinadas novidades evolutivas? Como que eu vou fazer isso? Primeiro, agora eu tenho que entender o quê? O que é uma novidade evolutiva? Novidade evolutiva é uma nova característica que aparece ao longo da evolução. E essa característica, ela pode ser compartilhada por várias espécies. Vamos tentar entender agora. Olha só. Aqui, uma filogenia imaginária, certo? Todos esses seres agora são imaginários. E aí você fala, como? Leão existe, tá? Mas as espécies, do modo que elas estão colocadas aí, tudo imaginário, tá? E aí está colocando a espécie A, B e C, todas provenientes de um mesmo ancestral comum, também imaginário, que é o leão Z. De novo, olha, vou frisar isso para vocês. O ancestral comum, ele normalmente ele não é representado, tá? Lembra que ele é extinto, ele é sempre assim uma dedução. Acredita-se que o ancestral de determinadas espécies era dessa maneira, tá? A gente tem registros fósseis que ajudam a ter um pouco mais de certeza, mas é sempre uma dedução, porque é uma espécie que já foi extinta. As espécies atuais são descendentes, elas tiveram muitas modificações, mas deixaram pistas para a gente de como aquele indivíduo ancestral poderia ser, né? Então a gente vai construindo uma filogenia de trás para frente. Tá? Aqui foi representado o ancestral comum para facilitar e você conseguir perceber como que é construído esse esquema, tá? Então vamos lá. A nossa atividade agora, para você conseguir entender essa atividade, é a seguinte. Você está vendo aqui, ó, número 1, número 2, 3, 4 e 5. Esses números, eles representam a novidade evolutiva de cada grupo, tá? Então, aqui, uma novidade evolutiva. 2, uma novidade evolutiva. 3, outra novidade evolutiva e assim por diante. O que é isso, então? É uma característica que apareceu aqui, ó, número 1, uma característica que apareceu aqui, que não tem no leão Z, mas tem nos outros. Ela é compartilhada, ó. Repara nesse ramo. Esse ramo 1, ele vai tanto para o leão A, quanto para o leão B, quanto para o leão C. Então, procure aí, ó. Olha na imagem. O que será que tem no leão A, tem no leão B, tem no leão C, mas não tem no leão Z? Qual que você poderia sugerir que é essa novidade evolutiva de número 1? Procura aí. Vou dar um tempinho para você, hein? Qual será a característica? Olha os leões, A, B e C. Qual característica que tem nos 3 e não tem no leão Z?
Então, vamos lá, ó. Rabo escuro, ó. Esses 3 têm rabo escuro, o leão ancestral não. Então, a novidade evolutiva, a característica que apareceu é rabo escuro. Esse leão não tem. Esses 3 apresentam. Então, essa é uma novidade evolutiva, beleza? Vamos procurar a novidade evolutiva 2 agora, olha. O que será que tem no A, não tem no ancestral comum e não tem no B e no C? Por isso que ele está separado, ó. Uma característica que tem aqui, mas não tem em nenhum dos outros 3. Olha aí a imagem. O que será que você vai encontrar? Achou? Olha só. O nariz, né? Esse focinho é escuro. Aqui ele é rosado. Aqui também é rosado. Aqui também é rosado. Então, olha só, tem característica que não muda do ancestral para o atual. Ó, não mudou, o nariz continua rosado. Então, aqui, quando virou para o ramo 2, apareceu uma novidade evolutiva, tá? Que diferencia esse leão de todos os outros. Então, ele está separadinho num ramo, e a novidade evolutiva aqui é a de número 2, com esse nariz escuro. Agora, olha só, outra novidade evolutiva apareceu aqui. 3, que tem no B, tem no C, não tem no A, porque ele está separado, ele está isolado agora, e não tem no 1, novidade evolutiva. O que será que tem no 3, que é a novidade 3, que tem nos 2 e não tem mais nenhum? Observou? Orelha escura. A parte interna da orelha é escura só no leão B e só no leão C, mas no ancestral não, e esse daqui também não, ó. Então, consegui separar mais uma característica. Beleza, os dois, ó, tem orelha escura. Porém, tem uma característica que só o leão B apresenta e outra característica que só o leão C apresenta. Então, procurando de novo, o que só o leão B tem para ser a novidade evolutiva de número 4, ó? Só ele tem as patas escuras, ok? E outra característica que só o leão C apresenta, a mais evidente, né? Ó, a juba escura. Então, quando a gente constrói uma árvore evolutiva, né, uma filogenia, a gente está mostrando coisas que são comuns a determinados indivíduos e coisas que são exclusivas de um grupo e as novas espécies com as suas características específicas, tá? Todo esse passo a passo que eu passei para vocês está nessa imagem da apostila de vocês, na página 264, e ela está mostrando, né, colocando em evidência aqui, ó, a cauda, as orelhas, a juba, uma por uma, e aqui está explicando todo esse passo a passo para você poder acompanhar, certo? Agora você tem a atividade de número 2, para você treinar como ler uma filogenia, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um primata ancestral, ok? Olha, analise a filogenia abaixo em que aparece a possível evolução dos primatas, grupo do qual o ser humano faz parte. Ó, o ser humano aqui, ó, representado aqui. Então, ó, lembra, toda a árvore filogenética ela vai estar mostrando que se passaram alguns anos, né? E aqui milhões de anos. E está marcando esse tempo, né? Ele está colocado aqui numa escala, ok? Aqui o primata ancestral, que a gente fala que é comum a todos esses seres, todos esses primatas. Mas aí, olha, aqui surgiu uma novidade evolutiva, que esse grupo tem e esse não, tá? Aqui, de novo, outra novidade evolutiva que dividiu em 2, depois mais 2, até que chegamos nesses últimos aqui, tá bom? Quais são os primatas mais próximos do ser humano? Então, qual que tem mais novidades evolutivas em comum? Quando devem ter surgido os ancestrais mais próximos do ser humano? Então, você vai olhar aonde está esse ancestral mais próximo do ser humano, você vai procurar e vai ver em qual data corresponde essa resposta, né? E aí, ó, houve alguma época que existiam tanto o ancestral comum aos gorilas, chimpanzés, bonobos e seres humanos, quanto aos lêmures, lores e potos? Justifique sua resposta. Então, você vai colocar sim, não teve não. Discuta essa afirmação e responda. Virando a página da apostila,
tem mais atividade, da continuação da atividade de número 2, porém já tem teste e já tem a tarefinha de casa, tá bom? Então fica como atividade para vocês fazerem aí e a gente fazer a correção na nossa aula online, ok? Todas essas tarefinhas descritas aí você deve fazer, tá bom? Inclusive a tarefa de casa. Mas você vai perceber que na página 267 tem um desafio, ok? Legal fazer esse desafio. Eu gostaria que você fizesse, né? Tivesse essa atenção, essa dedicação de fazer. É um desafio bem divertido, bem legal. E aí, na nossa aula online, nós faremos a correção, ok? Até a próxima e até a nossa aula online.